Sabe aquele tiozão do terreno que jura de pé junto que imóvel é a melhor coisa do mundo, que é o melhor investimento? Pois é, por muito tempo esse tiozão esteve certo, mas parece que o tiozão do terreno vai ter que se atualizar. Eu sou a Carol, cofundadora da Área Bitcoin. Nesse vídeo eu vou explicar por que a maioria das pessoas não consegue mais comprar uma casa e até mesmo os aluguéis estão ficando cada vez mais caros, porque a estratégia de comprar um terreno e construir um monte de casa para alugar virou febre, porque essa era dos imóveis pode estar com os dias contados e como o setor de imóveis pode se reinventar com as mudanças que estão a caminho, especialmente em relação ao Bitcoin. Comprar imóvel é uma febre no mundo todo, não só aqui no Brasil. Tanto que cerca de 68% das reservas de valor do mundo são imóveis. São cerca de 300 trilhões de dólares sentados no setor imobiliário. A cultura de investir em imóveis não surgiu do nada. Ela é fruto da distorção sistêmica que existe no dinheiro. Quer dizer que uma casa deixou de ser um lar, um abrigo para você e para sua família, e uma casa passou a ser um ativo financeiro, um investimento. Tanto que hoje em dia, quando você busca por uma casa, um terreno ou um apartamento, o anúncio não vende mais a segurança do bairro ou a construção. Muitos anúncios já direcionam para "é ótimo para investir". Ou então, o corretor já vem com aquela frase: se você comprar, depois você pode revender por um valor muito mais alto do que você pagou. É um ótimo investimento. Não é engraçado isso? Você vai lá olhar uma casa para morar e a pessoa te vende um ativo como se a valorização fosse garantida. Concorda que desfoca totalmente do objetivo inicial, que era comprar um lar para você morar com um abrigo e não um investimento para valorizar milhões? Mas de onde vem essa promessa de valorização dos imóveis e por que eles estão ficando cada vez mais caros? A maioria das pessoas não consegue mais comprar uma casa e até mesmo os aluguéis estão ficando cada vez mais caros no mundo todo. E esse gráfico mostra que globalmente o preço das casas se descolou da renda, ou seja, as casas estão ficando muito mais caras e os salários não estão acompanhando essa subida. O resultado é que as pessoas não conseguem mais bancar a compra da casa própria e nem financiar uma. Esse é um efeito perverso do sistema financeiro atual. A promessa de valorização do setor imobiliário como um todo vem de como o sistema financeiro está organizado. O preço dos imóveis tem subido por dois motivos: o aumento da demanda por ativos escassos ao longo de décadas e a desvalorização do dinheiro. E além das compras de casas como moradia, investidores passaram a comprar imóveis para se proteger da perda do poder de compra do próprio dinheiro. Isso aumenta a demanda por imóveis como um ativo financeiro e não mais como um abrigo. E quem busca comprar imóvel como um abrigo, como moradia, acaba sendo afetado pela elevação de preços. E como as pessoas sabem que imóveis tendem a se valorizar ao longo do tempo e pelo simples fato da inflação aumentar, elas compram imóveis antecipando essa subida. É por isso que o tiozinho do terreno se gaba tanto, porque de fato imóveis tendem a valorizar no longo prazo por uma série de motivos. Porque eles são bens tangíveis e relativamente escassos, porque podem gerar fluxo de caixa, renda com aluguéis, e acompanham minimamente a inflação. E esse é o principal motivo. A maioria dos imóveis ele valoriza não por causa das questões locais, reformas, fluxo de caixa ou boom da região. A valorização é por causa da própria inflação, pela perda do poder de compra do dinheiro. A inflação costuma ser medida pelos índices de preços ao consumidor, como o IPCA, que medem o quanto produtos e serviços subiram de preço em cada setor. Mas a elevação de preços é só um efeito secundário, um sintoma do quanto o dinheiro foi diluído e perdeu valor ao longo do tempo. E é por isso que R$100 não compram mais as mesmas coisas do passado. O real perdeu 87% de poder de compra desde 94, porque o Banco Central imprimiu 6.000% mais moedas nesse período. É a clássica lei da oferta e demanda. Tudo que é escasso e demandado tende a subir de preço, e tudo que tem muita oferta e pouca demanda tende a ficar mais barato. O mesmo acontece com dinheiro e imóveis. Se o Banco Central imprime dinheiro sem limites, ele aumenta a oferta de dinheiro constantemente, assim o dinheiro tende a se desvalorizar constantemente também. E você nunca se perguntou por que tudo fica cada vez mais caro e não mais barato com o passar do tempo? É por isso que os bancos centrais não param de criar mais moeda. Assim tudo fica mais caro, inclusive imóveis. Esse efeito ele acontece no mundo todo. Nessa imagem, na linha azul, mostra o preço das casas nos Estados Unidos ao longo do tempo. As casas ficaram cada vez mais caras dos anos 60 até agora, certo? Então observa como esse aumento fica ainda mais acentuado a partir de 1971. O preço médio de uma casa nos Estados Unidos aumentou aproximadamente de $27.000 em 71 para $492.000 em 2023, uma valorização de 1.700%, ou seja, 17 vezes em 50 anos. Nesse período, o Banco Central americano ele expandiu a base monetária e imprimiu mais de 3.500% mais dólares. Tudo ficou mais caro em dólares. E no Brasil, o mecanismo é o mesmo. Nessa imagem aparece o preço das casas na linha azul. E na linha cinza está o quanto o Banco Central brasileiro imprimiu de dinheiro desde 94 e expandiu mais de 6.000%, mais de 60 vezes a quantidade de reais em circulação. Inclusive, os movimentos são espelhados, né? Observa como quando o M2 sobe, como lá em 2020, logo na sequência, o preço das casas também sobe, criando uma onda muito parecida com a da linha azul.
Ou seja, quanto mais se imprime e desvaloriza a moeda, mais os imóveis na média se valorizam também. E é por isso que o tiozão dos terrenos teve certo por muito tempo, porque governos e bancos centrais não vão parar de imprimir dinheiro e não têm parado de imprimir desvalorizando a moeda. Imóveis são relativamente escassos e difíceis de modificar. Um produto você consegue mudar a composição e usar ingredientes mais baratos para baratear o preço final e tornar o produto mais competitivo. Agora, com imóveis acontece justamente o contrário. Mesmo se ele ficar abandonado, o valor pelo menos do terreno deve subir para acompanhar as métricas de inflação. Quem tem ativos escassos, como imóveis, acaba vendo eles valorizarem por tabela e é por isso que esse setor deixou de ser apenas demandado como moradia, segurança e abrigo para as famílias se estabelecerem. Virou um setor especulativo e também de proteção de riqueza em meio a políticas monetárias predatórias. E é por isso que investir em imóveis se tornou tão popular no Brasil e no mundo. Imóveis, no geral, tendem a valorizar porque governos não param de imprimir, de diluir a moeda e, consequentemente, inflacionar os preços. E é por isso que 68% da riqueza do mundo está em imóveis e eles são responsáveis por 77% do crescimento do patrimônio líquido global, segundo esse estudo do McKinsey. Quem tem imóvel vê o seu patrimônio multiplicar às custas da inflação e ainda consegue dar o imóvel de garantia para pegar mais empréstimos e comprar mais imóveis. Só que isso não deve ser uma verdade absoluta aí por muito tempo. O ponto de virada é que os salários da maioria das pessoas não acompanham esse efeito. Os salários não são reajustados segundo a inflação de preços, e muito menos em relação à inflação monetária. Essa imagem mostra em rosa a impressão de dinheiro, em azul a inflação de preços, em laranja, a média dos salários no Brasil. A média dos salários não acompanhou nem o encarecimento de produtos e serviços e muito menos a diluição de valor do real feita pelo Banco Central ao expandir a base monetária, ao imprimir dinheiro. Essa é a prova que você empobrece constantemente se não se proteger da inflação. O seu poder de compra é completamente achatado. Isso explica porque comprar uma casa, terreno, um apartamento tem ficado cada vez mais difícil para a maioria das pessoas. E não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. Essa imagem mostra como as famílias não conseguem mais comprar casas porque a renda necessária, a linha laranja, já está muito acima da renda que a média das pessoas ganha. Mas olha só que curioso. Imóveis também não protegem 100% da inflação monetária. Nos últimos 30 anos, o ouro em roxo neon é o único ativo que acompanhou a inflação monetária nos Estados Unidos na linha lilás mais clara. Nem imóveis na média em rosa-choque protegeram totalmente da perda de poder de compra da moeda, porque eles são corrigidos pelas métricas de inflação de preços e não pelo M2, que mede a inflação monetária, o quanto os governos imprimiram. Aqui no Brasil, acontece exatamente o mesmo efeito. Ativos mais escassos, como o ouro na linha laranja, performaram melhor que a média dos imóveis na linha amarela. E ganha também da inflação monetária medida pelo M2. E aqui a prova, se você precificar imóveis em ouro, vai ver que a média perdeu metade do valor, 52%, só nos últimos 10 anos. E isso é brutal. Imóveis também perdem poder de compra em relação a ativos mais escassos que eles. E é nesse ponto que o tiozinho do terreno vai ter que se atualizar. A verdade é que a valorização de imóveis é uma ilusão do sistema Fiat atual. Sua casa parece que está valorizando em reais, mas na verdade ela está perdendo o valor constantemente se você usar um denominador mais escasso. Quando você percebe isso, é brutal, porque o ouro não faz nada, ele simplesmente existe, enquanto o imóvel é uma trabalheira em manutenção, impostos, IPTU e gastos no dia a dia, que quando você vê acaba sendo totalmente ineficiente como um ativo financeiro. E essas despesas, elas também ficam mais caras porque elas também sofrem efeito da inflação, elas vão encarecendo com o tempo. Além disso, imóveis são totalmente ilíquidos. Quando você quiser vender, pode ser que demore meses ou até anos até conseguir um comprador. Mas aí vem o tiozão dizendo, beleza, mas e os meus aluguéis? Eles compensaram a inflação e eu consigo, além da valorização, ter uma renda passiva com os meus imóveis. Beleza, mas você tem certeza que o aluguel está de fato compensando a desvalorização do seu imóvel e do dinheiro? Você consegue manter o imóvel alugado o tempo todo? O aluguel ele acompanha a perda de valor do real? Um ponto crítico da renda passiva com imóveis é que quando a inflação sobe, fica mais difícil de subir o valor do aluguel ou até mesmo manter o imóvel alugado. Afinal, se os salários não acompanham a inflação, mas o aluguel acompanha, isso é sinal que os locatários não vão conseguir manter o aluguel se não conseguirem aumentar sua renda familiar. É exatamente por isso que os aluguéis deixaram de ser corrigidos pelo IGPM em 2021 e passaram a ser corrigidos pelo IPCA naquele ano. O IGPM teve uma subida de 40%, e se os aluguéis fossem corrigidos em 40%, a maior parte dos locatários não conseguiria suportar esse reajuste. Afinal, os salários não subiram 40%. No fim das contas, o que aconteceu é que desvincularam o reajuste do aluguel do IGPM e passou a ser corrigido pelo IPCA naquele ano. Isso significa que o proprietário do imóvel não teve o seu fluxo de caixa compensado pela real
desvalorização do dinheiro naquele ano. Ele foi obrigado a aceitar uma correção abaixo do que o indicador apontava. E se não topasse essa correção, correria o risco do imóvel ser liberado pelos locatários, que não conseguiriam honrar com a subida de preços de 40%, ainda mais sendo outros imóveis tendo uma correção menor, né? Eles iam optar por ir para outro lugar que corrigisse pelo IPCA e não pelo IGPM. Ou seja, mesmo tendo o imóvel alugado, ele não compensou a desvalorização do real que ele teve de 2020 a 2021 durante o boom da pandemia, que foi expandido em cerca de 39%. E essa imagem mostra exatamente isso. O M2, o quanto o Banco Central imprimiu de reais e aumentou a base monetária, foi exatamente 39%. Ou seja, mesmo quem tinha o imóvel alugado, acabou não compensando a desvalorização do real, a desvalorização do dinheiro de 2020 até 2021, durante o boom da pandemia. Porque justamente o real foi desvalorizado em 39%, porque a base monetária foi expandida em 39%, muito próximo do valor apontado pelo IGPM no período. Ou seja, o IGPM, ele não estava mentindo, não era uma métrica distorcida, ele estava falando só uma verdade muito inconveniente. Os inquilinos, eles não suportariam o reajuste compensando a inflação monetária praticada pelo Banco Central na época, porque o Banco Central ele acaba pressionando todo mundo, pressionando as pessoas, ou para cederem, no caso dos proprietários, ou os locatários por pagarem mais no reajuste. E é por isso que alugar imóvel não garante que você vai ter a sua riqueza preservada. Você pode ficar com o imóvel vazio por muitos meses e mesmo quando alugado, não quer dizer que o aluguel vai compensar a desvalorização do real, os gastos de manutenção, taxas no processo todo e os impostos no processo todo. Ainda mais em períodos de inflação alta, os imóveis, embora tangíveis e potencialmente geradores de fluxo de caixa regular, estão sujeitos a mudanças regulatórias, mudanças de indexação abaixo da inflação monetária e a degradação do uso do imóvel, inclusive mudanças de tributação, como está acontecendo agora, que querem tributar em 25% quando você vende um imóvel. Isso quer dizer que o setor imobiliário está começando a sentir os impactos das próprias impressoras. Se antes elas geravam liquidez, crédito barato, estimulavam pra caramba o setor, agora em um cenário global de inflação e juros altos, o setor deve ser um dos mais afetados. A era dos imóveis tende a acabar porque o crescimento do setor é fruto de toda essa distorção do sistema financeiro e do dinheiro. Conforme governos e bancos tornaram o endividamento cada vez mais acessível através de financiamentos a juros artificialmente baixos, as pessoas começaram a comprar casas como moradia, um passivo, mas principalmente como um ativo. Por isso, o valor dos imóveis cresceu com a inflação e também com o aumento da demanda como um ativo financeiro e não apenas como um lar. E foi essa engrenagem que criou bolhas imobiliárias ao redor do mundo, como a crise do subprime em 2008 e bolhas locais em diversas regiões, como no Japão. No Japão, o envelhecimento da população, combinado com décadas de políticas de taxas de juros baixas, levou a má alocação de recursos, a excesso de oferta de imóveis e a atual queda dos preços das casas por lá. O Japão pode ser o canarinho na mina para o setor de imóveis global. Isso porque, se o principal apelo do setor é proteger poder de compra, mas com a tendência macroeconômica de inflação mais alta e taxas de juros mais altas, o setor que mais tende a sofrer é o imobiliário. Quer dizer que a inflação alta prejudica o fluxo de caixa dos aluguéis, a renda passiva dos imóveis, e os juros altos aniquilam a demanda por imóveis. Afinal, é o setor que se move totalmente através de financiamento e dívida a juros baixos. Juros mais altos por mais tempo fazem com que menos pessoas consigam pegar empréstimos imobiliários e reduz a demanda do setor e força também os preços para baixo para compensar a redução da demanda. Essa reportagem também mostra como as taxas de juros mais altas no mundo todo já estão afetando o sonho da casa própria para muitas pessoas. Afinal, a maioria das pessoas não tem como comprovar renda para bancar uma casa que já é cara e muito menos um financiamento imobiliário que pode chegar na escala dos milhões. Resumindo, o crescimento do setor imobiliário nas últimas décadas foi reflexo de políticas monetárias expansionistas e intervencionismo excessivo. Os imóveis rapidamente, talvez até de forma inconsciente, assumiram o papel de proteção porque as pessoas recorreram a eles para preservar poder de compra. Nessa coisa de que imóvel só sobe, né? Até tem uma frase clássica que fala: quem compra terra não erra. Só que imóveis deixaram de ser acessíveis para a maioria das pessoas pelo encarecimento especulativo do setor. E é justamente por isso que Bitcoin tende a absorver parte do valor do setor imobiliário. E é aqui que o tiozinho do imóvel também vai ter que se atualizar. Afinal, o Bitcoin destrava um novo cenário que até então não existia. Bitcoin tende a absorver parte do valor que iria para imóveis porque ele muda o denominador. Bitcoin é escasso, previsível, imutável, transportável, durável e tem todas as propriedades monetárias do ouro, só que digitalmente. Bitcoin é um ouro digital. Imóveis tiveram um boom da demanda porque os bancos centrais eliminaram o lastro do dinheiro no ouro e destruíram o poder de compra das suas próprias moedas.
Bitcoin não permite que ninguém, nenhum banco central poderoso, consiga imprimir mais Bitcoin. Não tem também um banco central ou governo manipulando as taxas de juros na canetada, imprimindo dinheiro e com isso manipulando oferta e demanda na economia como um todo. Bitcoin é uma reserva de valor melhor que imóveis, afinal, se a média dos imóveis no Brasil nem acompanha a inflação de preços, isso quer dizer que estão depreciando em valor e também gerando gastos em manutenção. Bitcoin, além de não precisar de manutenção alguma, ele tem ganhado tanto da inflação de preços quanto da inflação monetária e tem compensado a desvalorização da moeda real. Observe esse gráfico com o Bitcoin. A linha laranja foi o único que superou o M2, a linha azul representada aí pela inflação monetária, enquanto o governo imprimiu dinheiro no Brasil. O índice Fipzap, que mede preços de imóveis, a bolsa, a renda fixa, também não conseguiram superar nem a inflação de preços medida pela linha vermelha, quanto mais a linha azul com a inflação monetária. Depois do Bitcoin, o único que ganhou da inflação de preços foi o ouro em amarelo, mas ele também não ganhou da inflação monetária brasileira. Mesmo se você comprasse um imóvel, ações ou renda fixa, na média você teria empobrecido. Só Bitcoin protegeu das impressoras do Banco Central. E é por isso que Bitcoin tem se valorizado ao longo do tempo. Ele está se transformando em uma reserva de valor global e o setor imobiliário está enfrentando concorrência direta do Bitcoin por liquidez. Bitcoin é uma reserva digital de valor quase perfeita, só não é perfeita porque ele ainda é muito volátil. Mas com a adoção, ele tende a oscilar cada vez menos. Já o setor imobiliário não pode competir com o Bitcoin como reserva de valor porque ele não é fungível, não tem uma oferta matematicamente escassa, é menos líquido, imóveis são praticamente impossíveis de movimentar de lugar e podem ser confiscados muito mais facilmente que tentar confiscar Bitcoin. O analista de Bitcoin Rafael Zaguri, também conhecido como Alfazeta, descobriu que o índice Case-Shiller, que monitora os preços das casas em 20 áreas metropolitanas dos Estados Unidos, aumentou só 2,3% em valor quando ajustado pela média de inflação, cerca de 4,5%. Isso sem contabilizar impostos, custos de manutenção, etc. Essa imagem mostra como o Bitcoin cresce anualmente, em média, 59% desde 2014, enquanto imóveis nos Estados Unidos, os mais valiosos do mundo, crescem na média 6% ao ano, sem descontar a inflação. Tudo isso mostra como o Bitcoin deve absorver parte da função de imóveis como reserva de valor ao longo dos anos. A gente tem observado isso porque pessoas também estão vendendo seus imóveis para comprar Bitcoin e proteger seu poder de compra. Porque depois que você muda o denominador para Bitcoin, você percebe que se você escolher comprar imóvel ao invés de comprar Bitcoin, você vai estar perdendo dinheiro e perdendo poder de compra. Esse gráfico aqui mostra como desde 2013 imóveis no Brasil, na média, vem perdendo valor em relação ao Bitcoin. 99,9%. Ou seja, por mais que pareça que a sua casa está valorizando em reais, em Bitcoin, ela está derretendo de preço constantemente. Quem comprou imóveis ao invés de comprar Bitcoin perdeu 60% só de 2023 para cá em relação ao Bitcoin. Quem optar por comprar imóvel ao invés do Bitcoin vai ver o seu poder de compra encolher ano após ano. Então, depois de entender isso, você vai pensar 2 vezes antes de escolher comprar um imóvel ao invés do Bitcoin. A única exceção é se você compra uma casa pensando no conforto, no abrigo e no ganho emocional que você vai ter naquele lugar com a sua família, né? No imóvel como casa. Esse, pra mim, é o único ponto a favor de comprar um imóvel, que é pela utilidade original dele, ser um lar. O ponto aqui é demonstrar que Bitcoin é uma reserva de valor muito melhor que qualquer ativo no setor imobiliário. Bitcoin tem dobrado de valor na média dos anos, já imóveis exigem 10 vezes mais dedicação, 100 vezes mais custos e valorizam na média aí de 10 a 15% ao ano no máximo, na média do setor. Outro fator importante é que Bitcoin te protege de algo que imóveis não protegem, de confisco. Um imóvel pode ser facilmente confiscado numa canetada. Recentemente, o governo espanhol mostrou como isso pode ser feito na maior cara de pau. Ele vai expropriar imóveis na beira do mar e deixar os proprietários usá-los durante 30 anos, ou seja, acabou com o direito de propriedade de quem pagou por aqueles apartamentos. Bitcoin é uma propriedade superior a qualquer imóvel porque você tem soberania sobre o seu Bitcoin. Enquanto imóveis, você pode ser confiscado por inúmeros motivos, por dívidas, por guerras ou simplesmente porque o governo decidiu que vai expropriar uma região, como o governo da Espanha aí quer fazer. Bitcoin também não tem imposto sobre propriedade. Existe tributação na venda, mas no HODL não existe. Ao contrário do mercado imobiliário, que tem cobrança anual de IPTU, o Bitcoin não incorre impostos de propriedade. Bitcoin também não requer manutenção ou conservação. Bitcoin não tem um vazamento no telhado, não tem eletrodomésticos quebrados ou problemas de encanamento para você resolver. Bitcoin não tem um custo extra de manutenção, nem inquilinos aí para administrar ou vagas de garagem para não se estressar aí com a vizinhança. Então não precisa lidar com atraso de pagamentos, despejos ou danos materiais que muitas vezes vêm com aluguéis de imóveis. Bitcoin também não gera renda e essa é a principal crítica do tiozinho do terreno ao Bitcoin. Mas como você viu antes, gerar caixa não quer dizer nada se não bater
combater a inflação. É como enxugar um cubo de gelo. Além disso, a valorização dele é muito maior que qualquer ativo que prometa renda passiva. A volatilidade, apesar de assustar os rentistas, é ela que tem feito o Bitcoin bater 6 bilhões por cento de valorização desde que ele foi criado, sem retornar aos patamares iniciais. Então, aprender a gostar da volatilidade é o maior desafio para quem está acostumado com os movimentos mais lentos dos imóveis. Bitcoin é talvez a única verdadeira propriedade que existe no mundo atual. Todo o restante pode ser tirado de você numa canetada. O mercado imobiliário é um símbolo de estabilidade e segurança, mas bolhas imobiliárias, insegurança jurídica e políticas monetárias frouxas são as principais ameaças ao setor, às quais o Bitcoin passa imune. Bitcoin desafia a posição dos imóveis como reserva de valor dominante aí no mercado global, mas Bitcoin pode também ajudar o setor imobiliário. Isso ninguém tinha pensado, nem o tiozinho do terreno, né? Bitcoin não é um inimigo, mas a solução entre classes de ativos que vão coexistir e possivelmente prosperar juntos. E se Bitcoin traz de volta a condição de um dinheiro que preserva valor ao longo do tempo, ele preserva para todos os setores, inclusive para o imobiliário. Com isso, ele tende a atrair muita liquidez e potencialmente recalibrar a função de outros setores. Imóveis, em algum momento, vão voltar à sua função original, que é ser moradia, e isso pode trazer um choque de liquidez para o setor, como acontece no Japão agora. Contudo, o Bitcoin pode ser usado como garantia para devolver liquidez para o setor imobiliário quando a crise sistêmica Fiat acelerar. O setor imobiliário não consegue competir com o Bitcoin na capacidade de armazenar valor e proteger das impressoras, porque o Bitcoin ele oferece um futuro onde o valor ele não é preservado só nos tijolos, mas em bits. Bitcoin é de longe a melhor escolha assimétrica nesse momento da história, porque ele ainda é um ativo pequeno, mas com o potencial de atrair 10 a 100 vezes mais valor nos próximos anos. Fato que o setor imobiliário não consegue. Muito pelo contrário, as pessoas não conseguem pagar o valor de uma casa hoje em dia. A liquidez das impressoras que fez o mercado imobiliário crescer nas últimas décadas é justamente o que sufoca ele agora. Isso quer dizer que o tiozinho do terreno vai precisar se atualizar, estudar e comprar Bitcoin se quiser preservar poder de compra como fez nas últimas décadas com imóveis. Quem sabe até aceitar receber os aluguéis em Bitcoin. E por que não? Ou quem sabe até empresas vão surgir para aceitar Bitcoin como garantia na compra de um imóvel. Dessa forma, é possível que o Bitcoin seja uma boia salva-vidas também para o setor imobiliário em meio à desalavancagem Fiat. Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo. E se você quer aprender mais sobre Bitcoin, conceitos econômicos que apoiam ele, como comprar, aportar e guardar com segurança, eu te convido a ser meu aluno no Bitcoin Starter e começar sua jornada do Bitcoin. O link tá aqui na descrição. Até a próxima e opt out!